Olá galera, amante da leitura, do livro e da literatura. Meu nome é Marcos Nascimento e eu sou da MRN Editora e estou aqui para apresentar para vocês mais um lançamento da editora. O livro é Aventuras de Quito, o Mistério de Panampanã. Você sabe o que é Panampanã? Panampanã em tupi é um bando de borboletas, um arco-íris de borboletas. E assim é que nós começamos o livro. Começamos com um poema, e o poema se chama Panampanã. Um arco no céu, desenho no papel. Íris tem 7 cores escondidas na ponta do pincel. Quando flutua sua imaginação, as cores se misturam e formam um enorme arco-íris de belas borboletas. Este é o segundo livro da série Biomas e conta a história de maneira muito divertida e corajosa dos nossos aventureiros Quito, Teca e Cadu, que ajudam seus amigos a enfrentar os desafios nos biomas pelos quais eles passam. Nessa história, eles vão enfrentar as ameaças que acontecem lá na floresta amazônica e vão ajudar o jovem indígena e guerreiro Raoni, junto com a sua amiga Potira e o seu fiel companheiro Rudá, que é um macaquinho bem interessante, um cachuí preto que é muito divertido e vai tornar essa história ainda mais interessante. Cercada por ameaças como o desmatamento, a mineração, a grilagem de terras e o garimpo ilegal, a reserva indígena dos Panampanã tenta resistir. Anhangá, o espírito do mal da floresta, é invocado para ajudar os invasores a destruírem os Panampanã. Apenas um guerreiro escolhido por Tupã, o protetor da floresta, poderá proteger os Panampanã, suas terras e os animais da floresta para manter o equilíbrio da Mãe Terra. Sua força está em algum lugar repleto de mistérios, no coração da floresta. A luta e a resistência dos povos indígenas brasileiros em defesa de sua existência e da floresta amazônica nos dias atuais dão o tom dessa narrativa, com as belas ilustrações de Vander Lara, com um mapa rico em detalhes, mostram todo o cenário dessa narrativa ficcional que alimentam ainda mais a nossa imaginação. Venham conhecer essa história e também conhecer um pouco mais do nosso Brasil. Boa leitura e um grande abraço. Tchau! Olá, sou Carolina Celas, autora e ilustradora do livro Horizonte, e eu estou aqui para vos falar um pouco do processo criativo e da forma como o desenvolvi. O Horizonte nasceu em Portugal, tem como casa-mãe a editora Orfeu Negro, que tem feito maravilhas por ele, tem viajado pelo mundo inteiro, está traduzido em 11 línguas e acaba de ser publicado no Brasil pela editora MRN. O Horizonte é uma viagem poética e imaginária que nos convida a explorar aquilo que está sempre presente, embora fora do nosso alcance. É por isso também uma metáfora ao nosso dia-a-dia. É uma viagem que nos leva para lá do espaço físico, encorajando o leitor a compreender o invisível, submergindo em paisagens coloridas, através de jogos de percepção e diferentes pontos de vista. Estas paisagens coloridas são ainda acompanhadas de um pequeno texto que as complementa e que faz com que o horizonte se torne um todo. A ideia de horizonte e esta ideia deste livro surgiu num barco, no momento em que ficamos rodeados de mar e de horizonte. Tentei explorar a ideia de horizonte não só pelo facto de estar sempre presente, independentemente da sua forma e do sítio onde se encontra, mas também pela ideia contrária e deste jogo de horizonte, de como o horizonte nos vê a nós. O livro foi construído através de micronarrativas, está desenhado à mão, com lápis de cor, lápis de cera e marcadores. O processo foi bastante intuitivo, comecei por desenhar pequenos desenhos sobre o dia-a-dia e sobre o horizonte e depois evoluiu para um processo de descontextualização, colocando o horizonte em situações do cotidiano, de forma a reforçar esta ideia
de alcançar algo futuro dentro das nossas próprias vidas. Posteriormente, fiz a união do texto final com as imagens e acabei por chegar a um universo coeso. Foi por isso um processo bastante orgânico que se foi ajustando à medida que foi crescendo. O Horizonte é um livro para ler e reler, não é um livro imediato. Ele é construído através de várias camadas, por isso acaba por ter múltiplas leituras que se vão revelando à medida que o vamos lendo. Num primeiro momento percebemos que ele tem uma linha contínua que remete para o horizonte e numa segunda, numa terceira ou numa quarta leitura percebemos que existem alguns personagens que acabam por ser a própria personificação do horizonte e nos ajudam à compreensão desta metáfora e deste horizonte. Por fim, deixa-nos uma pergunta em aberto sobre o horizonte de cada um de nós. Convido-vos por isso a ler o livro e a procurar os vossos horizontes. Muito obrigada. Eu estou criando esse vídeo para poder me apresentar. Meu nome é Bárbara Benites, sou médica veterinária de formação e escritora em formação. Quando eu era criança, gostava de brincar de cuidar dos animais e contar histórias para eles. E sempre gostei de escrever em diários, cadernos ou guardanapos. Hoje eu moro com a minha esposa, o meu filho e mais 2 cachorros, e ainda guardo os meus escritos de criança. Escrevi o meu primeiro livro infantil, O Jardim de Nino, publicado pela Saíra Editorial, e a minha família foi a minha principal inspiração. Me imaginei um dia escrevendo o livro de um café, o Escritório dos Escritores, mas não foi bem assim. O livro foi escrito no mau tempo de novembro de 2020. Escrevi de forma intuitiva e necessária, para o meu bem-estar e para o mundo externo, necessitado de bons tempos e de diálogos verdadeiros. Murilo Mendes nos lembra que todo texto é feito com pedaços do escritor. Está aqui um pedaço meu. O principal motivo de eu ter tido a iniciativa de escrever esse livro, além da minha necessidade pessoal, é que no meu caminho de maternidade eu não encontrei muitos livros infantis, principalmente, que relatassem ou demonstrassem a minha família. Se hoje já é difícil, imagina na minha infância ou na minha adolescência. Então, com essa minha pesquisa e essa minha busca por livros com a temática de famílias diversas, eu percebi que eles são bastante raros. Então, por que não trazer um pouco mais de material com essa temática de famílias diversas e principalmente de dupla maternidade? Quando me foi solicitado esse vídeo, eu pensei num verso que eu gosto muito, do Rubem Alves, e que tem tudo a ver com o meu livro. Peço licença para ler. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. O poema diz tudo. O amor é o princípio de uma jornada e de uma construção, seja ela interna ou externa. Em O Jardim de Nino, eu convido você a participar de um diálogo entre 2 crianças sobre as diversas configurações familiares, com um texto lírico e ilustrações cheias de emoção. A história revela, por intermédio das personagens, do diálogo das personagens, a leveza que essa conversa pode ter, diferente do que alguns adultos pensam, que ela pode ser difícil e complicada. Gostaria de fazer uma provocação positiva para você utilizar esse livro como um objeto ou uma ferramenta para promover diálogos verdadeiros e saudáveis, seja com você e seus familiares, com você e os seus alunos dentro da escola, ou com vocês e seus pacientes dentro de alguma clínica ou consultório. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer ao Jogo do Livro por esse espaço, pela essa abertura de fazer o meu lançamento aqui do meu livro, da minha obra, O Jardim de Nino, especialmente a Thelma pelo convite. Gostaria de agradecer à Saíra Editorial pela parceria e pela publicação do meu livro e a autora das ilustrações, a Winnie Tapajós, que as fez brilhantemente e atendeu pacientemente todos os meus pedidos, e a vocês por estarem aqui. Até! Obrigada! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô aqui com o meu livro que acabou de saiu ontem. Olha o livro. O nome do livro é
como se forma a lava dos vulcos. Dessa vez com minha avó. Dessa vez com minha avó e eu vou contar no livro. Só que ela vai perguntar, né? Sim, mas então o livro está pronto. Tá. Daquela época maravilhosa que você desenhava Né? e falava. Ele falava muito. E falava que a terra estava chorando, que ela estava escorrendo, que estava derramando montanha abaixo, Sim. nervosa, pipocando, esbravejando, explodindo. Meu Deus do céu, que maravilha! Olá a todos, eu sou Evaldo Balbino, sou escritor, poeta, professor de português da UFMG e hoje estou aqui com vocês para falar do meu mais recente livro publicado, que é um livro de poesia infantil, Lições de Cigarra. É esse livro aqui, Lições de Cigarra, que saiu agora em 2021. Eu já escrevo há muito tempo, publico livros para adultos, contos, poesias, romance, crônicas, e há muito tempo eu já escrevo para as crianças, só que eu nunca tive muita coragem de publicar os meus poemas para as crianças, porque eu penso que o trabalho para as crianças tem que ser muito sério. Nós não podemos subestimar a inteligência das nossas crianças e nem a percepção estética da beleza dos poemas que elas têm. Então eu fui escrevendo os poemas, reescrevendo, refazendo e com o passar do tempo eu juntei um livro que ficou bem grande, os poemas em um livro que ficou bem grande, e eu em 2018 dividi esse livro em dois e apresentei esse que ficou sendo Lições de Cigarra num prêmio internacional na União Brasileira de Escritores, e ele ganhou menção honrosa lá no Rio de Janeiro. E agora em 2021 ele saiu pela editora Helvécia, né? Saiu uma edição muito bonita, com os desenhos todos feitos por uma bióloga e ilustradora, que é a Liz Taine, e ela fez tudo em aquarela. São aquarelas maravilhosas, conforme vocês podem ver aqui. E essas aquarelas vão dialogando com os poemas do livro, né? Então a beleza das palavras, os sons das palavras e das aquarelas combinam entre si, dialogam entre si para passar uma informação, passar um conteúdo estético, passar poesia de alta qualidade para as crianças. O livro se chama Lições de Cigarra, porque justamente eu busco lá nas antigas fábulas, nas quais a cigarra é uma personagem, e a cigarra como símbolo do ser que canta, né? Na fábula da cigarra e da formiga, a cigarra canta, e por cantar ela passa fome e frio na época do inverno. Mas aqui no caso do meu livro é o contrário, o cantar é o alimento para a nossa alma, né? E aqui tem vários temas, são lições de vida, né? Mas são vários temas, muitos deles ligados à infância, mas também ligados a todos nós adultos, porque todos nós carregamos uma criança dentro de nós. Então aqui temáticas como esquecimento, abandono, alegria, tristeza, a vida, a morte, as brincadeiras infantis, os animais e a importância deles na nossa vida, tudo isso está presente. Eu vou ler aqui 3 poemas do livro para vocês. Um se intitula Fantasia de Prata. A lua é de prata, dizia vovó, ilumina a mata com seu brilho em pó. A lua é de nata, assim ensinava, e com a boca em brasa a lua bebia. A lua é a prata, eu lhe respondia, e um colar de lua então lhe fazia. Minha hábil mão do cipó de prata fazia um cordão para a fantasia, branca como a nata que vovó bebia, prata como a noite dum eterno dia. O outro poema se chama Vertigem. Vertigem. Menino peralta que quer ser atleta e de bicicleta começa a sonhar. Pedala ligeiro, tal como uma flecha que grande flecheiro dispara no ar. Sobre a bicicleta, ele é uma cascata
que desce na encosta de um lindo lugar. Vai pela calçada, voando veloz. É pássaro, é peixe que sabe voar. Assim o menino, barbatanas certas, de asas abertas, voando bem alto, se faz acrobata, atleta do ar. O terceiro e o último poema que eu vou ler para vocês se chama Lições de Partida. O barco de Beto desliza no mar, deixando saudades de espumas atrás. O barco de Beto tem aros em torno, de mastros bem altos, roçando os ares. O barco de Beto devora os mares, tal como nos ares a águia audaz. O barco de Beto é feito de alga, de água ligeira que corre e não para. O barco de Beto navega sem rumo, o porto em que aporta é feito de espuma. O mar em que Beto navega ao léu é fundo, é largo, é mar de papel. O mar de saudades, deixado para trás, são letras de espumas, sem forma, profundas. O barco de Beto escreve nas ondas, palavras e letras que falam de idas. O barco de Beto é a ave que ensina, em onda por onda, lições de partida. Então eu deixo com vocês este Lições de Cigarra, para a leitura de todos. Um forte abraço. Olá, meu nome é Lisley Nascimento, eu sou professora da Faculdade de Letras da UFMG e sou autora, com Júlia Nascimento, do livro Dona Neném e o IP Amarelo, que saiu pela editora Boutique do Livro de Divinópolis. Vale dizer, desde o início, que a história que nós contamos nesse livro é uma história verdadeira. A Dona Neném é minha amiga Neuza Maria Guido. Nas caminhadas dela diária, ela viu muitas pracinhas abandonadas, cheias de lixo, sem plantas, com árvores e flores muito degradadas. Ela me contou uma história que eu achei que viraria uma linda história para crianças. Por quê? Tinha uma lição a ser aprendida ali. Então, a história é muito simples, mas muito importante para os nossos dias. Ela resolve plantar uma muda de pé amarelo naquela praça tão triste perto da casa dela. E essa mudinha é cuidada por ela, aguada, cuidada mesmo, né, para não ser arrancada, até que um dia a prefeitura vem reformar a praça e um trator vem por parte da prefeitura para reformar a praça. Muito bem, mas o IP, a mudinha de IP, estava na frente e não estava nos planos da reforma da praça. A Dona Neném, então, se interpõe entre o trator e a mudinha e consegue fazer com que as pessoas mudem de ideia e o IP passa a fazer parte do projeto municipal da praça. Então, para contar essa história, eu convidei a Júlia Nascimento, que é minha ex-aluna do Colégio Técnico da UFMG. O traço, né? Esse é um detalhe das costas do livro, não é? E o traço da Júlia é muito lindo, muito especial, como vocês podem ver. Esse livro foi todo feito com lápis de cor e ele possui uma letra agradável e eu espero que a lição da Dona Neném de não se deixar abater seja uma das coisas que esse livro traz importantes. Então, eu convido a todos para a leitura. O livro pode ser encontrado na Boutique do Livro, em Divinópolis,
ou pela internet no www.meraguel.com.br. Muito obrigada! Olá, meu nome é Miriam Gomes de Oliveira e eu estou aqui para apresentar para vocês Bitita e Bituca no livro Os Batuqueiros, Viagem ao Mundo dos Sons, que tem ilustrações de Linoca Souza, a nossa querida Aline Bispo. Em algum lugar, na pequena cidade chamada Batuquerê, vivem os irmãos Bitita e Bituca. Eles cresceram entre batucadas, patuscadas e baticuns, nas rodas de samba, junto ao povo do lugar. Todos em casa ficavam alegres porque em tudo eles viam instrumentos e faziam sons. 2 colheres de pau e um balde, estava pronto um tambor. 1 colher e uma panela, um tamborim. Nas caixinhas de fósforo, um cachixi. Batiam palmas, requebravam, assobiavam. Bitita e Bituca tocaram tanto, que a mãe dos ventos escutou. E gostou tanto, que levou Bitita e Bituca para um passeio ao mundo dos sons. Quando chegaram lá, ela disse: "Ponham a mão no coração, faz tum-tum, né? Já nascemos com o baticu no peito. O som está em tudo, ao nosso redor e por dentro. Tem pulsação, tem vibração." E foi logo pegando um triângulo e dizendo assim: "Tililim, tililim, o triângulo canta assim." Tatum-tá, 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 tatum-tá. Abram alas para o tambor passar. Titum-tá, titum-tom, titum-tá, titum-tom. É o pandeiro dando tom. Tic-toc, tic-toc, o agogô vai dando um toque. Chique, 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 chique. Olha aí, é o cachixi. Tem, 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 tem. Só o birimbau tem. Tatatia, faz o reco-reco da dona Cutia. Faz a cuíca da mamãe Chica. Tchacachá, tchacachã, tchacachá, tchacachã. O chequerê dá o tchan. E era um instrumento que não acabava mais.
xilofone, chocalhos, maracas, tímpano, atabaque, bongô, surdo, ganzá, repique, apito e djembé. Só não samba quem não quer. Quando voltaram para casa, a mãe dos ventos deu um tambor mágico para a bituca e um pandeiro mágico para a bitita. Se quiserem me chamar, é só tocar. Titum-tom, titum-tá, tá, tá-tum-tá. Agora você já sabe. Quando ouvir um tambor e um pandeiro a tocar, é porque os batuqueiros acabaram de chegar. Titum-tom, titum-tá, tá-tum-tá, tá-tum-tá. É bom um livro de poemas e também um livro de reunião, que acaba unindo alguns textos que eu tenho escrito ao longo do tempo, que eu escrevi, mas traz também uma série de textos inéditos que foram feitos nos últimos 3, 4 anos. Eles passam por uma curadoria e então formam esse corpo que eu nomeio como É Bom. Em 2020, antes da pandemia começar, eu já pensava em como dar materialidade para esse projeto, só que eu não imaginava que seria dessa forma, que seria editado por uma editora da cidade, nem que teria esse nome. Para além de ser um livro, ele é um projeto que reúne muitas mãos e mãos de pessoas muito queridas, que eu sempre quis que estivessem presentes nesse momento. Então é de fato algo muito importante para mim, para além também de ser uma primeira publicação. Os textos, eles não têm uma temática, como eu vou dizer, uma temática específica. Eu não reuni ali poemas que dissessem sobre algo especificamente. Mas ao longo do processo, e isso é muito engraçado porque parece às vezes que montar um livro é algo como uma alquimia. Todos os textos que acabaram formando o Ebó, eles têm algo em comum. Eles têm um retorno que eu chamo de retorno possível a esse lugar que eu tô aqui agora, à beira do Rio São Francisco. E esse retorno, ele é úmido. Ele é atravessado de tudo isso que cerca esse território. A água, as cores, a terra, principalmente a terra, a umidade da terra e todos os processos que o rio e aquilo que o cerca acabam passando ao longo de um dia inteiro, por exemplo. Além dessa presença muito intensa de água, há também um retorno a uma outra fonte, que é uma fonte mais familiar. Só que esse retorno familiar, essa fonte familiar, ele está muito voltado para uma dicção mais religiosa. Não quer dizer que eu seja extremamente religiosa, mas esse discurso religioso, ele aparece na nossa formação e de alguma forma isso também vai aparecer naquilo que a gente escreve. Então, foi isso. Eu quis, de alguma forma, mesmo sem saber que eu queria, reunir duas coisas que me são muito caras e que sempre estiveram presentes. Toda a paisagem orquestrada desse lugar e toda ladainha que eu aprendi durante a vida com as mulheres da minha família, principalmente a minha mãe e a minha avó. Não é um livro pretensioso, eu acho que eu não fiz com uma intenção de que ele fosse grande,
Na verdade, pelo contrário, eu fiz com a intenção que ele fosse miúdo, que ele coubesse inteiro dentro de um alguidar, como aquele prato que você faz para servir alguém. E é sobre isso, o ebó é uma comida que eu oferto. Olá a todas e a todos. Estou aqui no Jogo do Livro para apresentar a vocês o nosso livro Entre Linhas Entre Montes, Versos Contemporâneos Mineiros, editado pela Quixote Mais Do, e que é uma antologia muito representativa da poesia brasileira contemporânea, da poesia mineira contemporânea. São 61 poetas com poemas de diversas temáticas, de formas variadas, de processos de construção da própria poesia. O livro é uma organização minha, Caio Carmona, da professora e poeta Vera Casanova e de Marcelo Dolabella. Marcelo Dolabella, infelizmente, já não está mais conosco, mas deixa aqui mais uma obra, mais uma de suas contribuições para o cenário cultural, poético de Minas Gerais e do Brasil. O livro também foi narrado, Vera Casanova e eu, nós lemos, vocalizamos, nós gravamos todos os 305 poemas que estão no Spotify para quem deseja escutar os poemas falados, narrados na voz da Vera e na minha voz também. É uma obra, como eu disse, muito representativa. Tem um prefácio do Domíncio Proença Filho, que faz uma análise também da poesia contemporânea a partir da sua leitura dos textos aqui encontrados. Foi um livro que proporcionou imenso prazer e também muita pesquisa, muito trabalho. Demoramos cerca de 3 anos para recolher, analisar e estabelecer as nossas diretrizes para publicarmos essa obra de grande valor, de grande representação para a nossa poesia contemporânea. Entre Linhas Entre Montes, versos contemporâneos mineiros, da Quixote Mais Do. Salve, salve! Nós somos o coletivo Islã da Guilhermina. Eu sou Emerson Alcalde. Cristina Assunção. E o William Chapéu. E esse é o lançamento do livro Das Ruas para as Escolas, das Escolas para as Ruas. Aqui ele conta a experiência de 5 anos do projeto do Islã Interescolar. E o livro ele saiu graças ao apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, pelo projeto, pela lei de incentivo à cultura chamado Fomento à Cultura da Periferia, que foi criada a partir dos movimentos sociais da qual o coletivo fez parte e lutou para que fosse implementada. E saiu pela editora Litera Rua. Esse projeto lindo, né? Nós começamos com 4 escolas, fomos para 20, 40, 50, chegamos em 80 escolas. Fazemos agora um Islã online, né? Durante a pandemia, mas aqui nós contamos os primeiros 5 anos, então, né? De 2015 a 2019. Neles estão inseridos diversos depoimentos de professoras, professores,
educandos, falando um pouco sobre como foi fazer os slams escolares. Antes de fazer o interescolar, eles faziam os slams nas suas escolas, a movimentação que há dentro da escola, a produção, né? Esses jovens poetas se descobrindo poetas, para além da poesia também, os cartazes, né? A imprensa, a galera que fazia vídeo, que editava vídeo, que faz, né? Então, o slam interescolar, ele é para além de um único evento, né? Ele é também um movimento nas escolas. A gente conta isso aqui no nosso livro, Das Ruas para as Escolas, das Escolas para as Ruas. E dentro desse livro, ele traz alguns complementos interessantes, né, para você que é um leitor que busca saber um pouco mais além dos textos. Ele traz também aqui dados estatísticos, né? Nós produzimos o livro pensando também em ter uma amostra. Então, dentro do livro, né, você encontra aqui tanto os dados dos participantes, né, que ano a ano apresentaram suas poesias, também como a distribuição geográfica, né? Dentro disso também qual o perfil do público, se vem de escola fundamental, se vem de escola do ensino médio, particular, pública. Todos esses dados ajudam a entender um pouco melhor a obra. E essa obra ela é construída em capítulos, né? O Emerson pode falar um pouquinho sobre os capítulos para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica desse livro. É isso aí. Bom, os capítulos, eles são primeiramente nomeados a partir de poesias do Carlos Drummond de Andrade. Então, os 5 primeiros capítulos, que são os 5 primeiros anos, 2015 em diante, o primeiro chama Sentimento do Mundo, é título de um poema e até mesmo do livro do Drummond, que cai no vestibular. O outro foi uma adaptação que nós fizemos, que originalmente é Eu e Eu mesmo. Aí nós mudamos para Nós e Nós mesmo, certo? Como a gente fala. O terceiro é No Meio do Caminho. É uma poesia dele muito conhecida, né? No meio do caminho havia uma pedra. E aí nós mantivemos o título original. E agora José, assim como também no 4º capítulo, onde a gente começa o projeto a crescer, né? Para onde ia o caminho. E o 5º, a gente adaptou também o título do poema chamado Verbo Ser. A gente colocou o verbo empoderar, né, que é uma palavra muito utilizada aí no slam, né, do empoderamento social, do empoderamento feminino, negro, periférico, né? Lógico que não é aquela palavra que tinha um sentido nos anos 60, que era de tomar o poder, né, dos Black Panthers, mas é uma palavra utilizada hoje aí para uma questão de você se empoderar, de você ter o poder, né? No caso individualmente, mas a favor de uma coletividade. E depois tem outros capítulos que aí já não tem título de poesia, mas aí a gente já fala sobre outras coisas, por exemplo, pedagogia do slam. A gente vai falar como da nossa metodologia, da nossa prática didática nas escolas. Depois o outro é o slam interescolar pelo país e pelo mundo. A gente vai fazer o relato de experiências que ocorreram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mossoró e outros lugares também. E a gente também organiza o nacional, que é o slam interescolar. Nós participamos em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, depois passamos a organizar aqui em São Paulo. Fizemos presencialmente na Feira do Livro de São Miguel Paulista. Trouxemos os poetas, foi genial, as 2 categorias, Fundamental 2 e Médio. E ano passado fizemos online, esse ano também faremos online, e depois um dia voltaremos a fazer o nacional, porém não é o nosso projeto principal. O principal é o Slam Interescolar SP, onde a gente vai em várias escolas, que é gigantesco, mais de 100 escolas. E depois terminamos com o raio-x, que o Chapéu já falou, dos gráficos. Então aqui tem poesias das crianças, todos os anos você consegue ver a evolução dos poemas, né? Poucas poesias no começo, outros assuntos, outras formas, e vai crescendo até o ano de 2019. Sim, né? Foi uma curadoria aí, nós temos em todos esses anos os poetas que participaram. Também temos aqui, quando se fala em pedagogia do slam, um projeto que veio, o Emerson ele foi buscar
saber sobre, né? Ele foi pesquisar sobre, que é o Apple and Snakes, né? E nós temos aqui os nossos poetas formadores, que foram nas escolas. Então, o livro também ele é recheado com depoimentos, para além dos professores e educandos, também depoimentos desses poetas formadores, né? Pessoas que primeiro participaram de um ciclo formativo com Islanda Guilhermina, um ciclo formativo que tinha corpo, voz, performance, e eu esqueci, e escrita, claro. E depois, essas pessoas, né, já com essa formação, foram para as escolas, falar com os educandos, falar com os alunos. Muitos, além de fazer a primeira oficina, também voltaram à escola para fazer lá o slam ou ajudar na produção do slam, sendo jurado, ou sendo slam master ou não, né? Ou somente mesmo acompanhando para ver a evolução dessa garotada. Muito bonito. Todo o livro ele é colorido e também num formato 21 por 20. Vale a pena conferir. Então o livro está disponível no site Literarua e também com a gente. Você pode entrar em contato através do nosso Instagram, @IslandaGuilhermina, tanto Facebook quanto Instagram. A gente consegue fazer a venda e o envio para todo o país, ok? Das ruas para a escola, das escolas para as ruas! Valeu! Caros leitores, é com muita alegria que apresentamos uma publicação a ser lançada no 14º Jogo do Livro. Trata-se da obra organizada após o 10º jogo, que já nos instiga a partir do título. Qual literatura? Diferentes perspectivas da produção literária para crianças e jovens na contemporaneidade. Perguntar qual literatura é seguir por um caminho de trilhas sempre moventes, em que reflexões e discussões se fazem necessárias e permanentes. Por essas trilhas, o 10º Jogo do Livro buscou inserir-se no contexto da multiplicidade da produção e recepção literária, com desenvolvimento de reflexões acerca da literatura a partir de eixos organizadores, definidos em consonância com as mesas redondas realizadas no evento e que originaram as seguintes partes do livro. Parte 1. Perfis sociais de autores para crianças e jovens do Brasil. Parte 2. Livros ilustrados e livros para e na primeira infância. Parte 3. A literatura para jovens sob diferentes prismas. Parte 4. Diversidades, políticas públicas e formação de leitores. O livro traz também a transcrição do tradicional bate-papo, nesta edição com os autores Maria José Boaventura, Elisete Lisboa, Ângela Leite e Roger Melo, momento descontraído de diálogo e troca de ideias, mediado pela professora Célia Bicalil e que também nos instiga a pensar. Qual literatura? Destacamos ainda que a obra aborda assuntos relacionados à pesquisa geral que movimenta diferentes frentes de estudo no grupo de pesquisa do letramento literário. Pesquisa essa que foi coordenada pela professora Graça Paulino, uma das fundadoras do GEPEL. Infelizmente, Graça não está mais presencialmente entre nós, mas continua sendo a fonte de inspiração dos pesquisadores do grupo e a quem dedicamos este livro. Olá a todas e a todos, eu sou a professora Elia Miranda e esse é mais um lançamento de livro dentro da programação do 14º Jogo do Livro
e 4º Seminário Internacional Latino-Americano Literaturas, Materialidades, Acessos. Eu sou professora de Língua e Literatura Francesa na Universidade Federal de Minas Gerais, além de membro do grupo de pesquisa do Letramento Literário. Há quase 10 anos eu venho pesquisando a tradução da literatura infantil e hoje eu queria apresentar para vocês o livro Traduções para a Primeira Infância, o livro ilustrado traduzido no Brasil, que eu escrevi em parceria com a professora Germana Henriques Pereira, da Universidade de Brasília. Esse livro faz parte da coleção Estudos da Tradução, publicada pela editora Pontes de Campinas. A literatura infantil, e em especial o livro ilustrado, ela ocupa um espaço muito importante no mercado editorial e nas escolas brasileiras. Ao lado das obras de autor brasileiro, a gente tem as traduções, e o estudo dessas traduções é essencial para a gente compreender a formação da literatura infantil nacional e também o cenário atual dessa literatura. Então, passando por um panorama histórico das traduções para crianças no Brasil, sempre em relação com a literatura infantil produzida aqui, esse livro vai apresentar uma cartografia dos livros ilustrados traduzidos para crianças brasileiras na segunda década do século XXI. Aqui nesse livro, no primeiro capítulo, a gente vai situar a gênese do sistema literário infantil brasileiro, lá desde as primeiras traduções, no fim do século XIX, e nós vamos caminhando até as obras contemporâneas para pré-leitores. Então, esse primeiro capítulo é um panorama histórico da tradução de obras para crianças no Brasil. No segundo capítulo do trabalho, vocês vão encontrar um mapeamento de todas as traduções para crianças de 0 a 6 anos que foram adotadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, o PNBE, entre os anos de 2008 e 2014. E também uma cartografia das traduções de livros ilustrados nos catálogos de 3 editoras, que eram a Pequena Zahra, a Cossack Naif e a editora Brinquebook. E ainda nesse capítulo, a gente termina mapeando também os prêmios e as listas de melhores livros, o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Finilige, e da revista Crescer. O último capítulo do livro traz análises de 2 traduções de livros ilustrados e também entrevistas com os tradutores Ivo Barroso e Paulo Neves. Então, esse livro aqui é um trabalho indicado para todos aqueles interessados em literatura infantil e tradução, sejam leigos, sejam acadêmicos, e que busca integrar o estudo da literatura traduzida ao estudo da literatura nacional sob uma perspectiva histórica. Quem tiver interesse pode adquirir o livro no site da editora Pontes de Campinas, que vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada pela atenção. É com muito prazer que estou aqui, neste momento, apresentando o lançamento de um livro, Desafios Globais, volume 1, África. Muito importante em todos os projetos que eu já trabalhei durante o período em que trabalhei sem me aposentar, porque agora eu estou aposentada, mas trabalhei na Faculdade de Educação da UFMG e, sobretudo, no grupo de pesquisa do letramento literário. E agora, mais feliz estou por estar no jogo do livro. É claro que são 6 volumes, e então cada volume trata de um dos continentes. Desafios Globais, volume 1 é África, o volume 2 América do Norte, volume 3 América Latina, volume 4 Ásia, Pacífico, volume 5 Europa, volume 6 Ásia, mesmo muito voltado para as questões de África. Nós estamos trabalhando com o volume Coleção, professor Aziz Tufi Saliba, professor Dalson Belém Lopes e o professor Marcos Antônio Alexandre. Olá, eu sou Marcos Antônio Alexandre, sou professor titular da Faculdade de Letras
e um dos organizadores do volume 1, Áfricas, da coleção Desafios Globais. A coleção Desafios Globais é idealizada pela DRI, Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, com a editora da UFMG. Esta coleção tem como co-idealizadores e co-organizadores os Centros de Estudos Regionais da UFMG, o Centro de Estudos Africanos, o Centro de Estudos Europeus, Indianos, da Ásia Oriental, da América Latina e da América do Norte. Cada centro teve como um dos coordenadores participando da organização de uma das coleções. Como já mencionei, eu tive o prazer de organizar o volume 1, junto com os diretores da DRI, respectivamente os professores Aziz Saliba e Davidson Soares. Os textos que compuseram a publicação foram concebidos por autores e autoras convidados de universidades brasileiras e estrangeiras, pesquisadores da UFMG e de outras instituições de ensino. São ensaios que tentam responder a pautas que integram as 6 áreas temáticas que são discutidas pelos centros regionais: sustentabilidade, saúde e bem-estar, direitos humanos, novas tecnologias e fronteiras da ciência, instituições, governança e regulação, e educação, cultura e arte. O volume 1, Áfricas, traz trabalhos relacionados a estas áreas, e como as Áfricas são muitas e múltiplas, são publicados 11 ensaios, textos que tentam responder às demandas advindas das áreas descritas e que tratam sobre as Áfricas em suas relações com o mundo. Todos capítulos muito importantes e que merecem ser lidos e discutidos em nossos diversos campos de atuação e de saberes. Mas aqui eu destaco os ensaios que são voltados para a área de educação, cultura e arte. O capítulo Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, possibilidades da formação de professores, professoras, a partir da cooperação Sul-Sul, da colega da FAI Nilma Lino Gomes e Kátia Regis. O capítulo A Leitura em Português em Países Africanos, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, também das colegas da FAI, Francisca Isabel Ferreira Maciel e Araci Alves Martins. E eu também gostaria de destacar o capítulo 7, A Dimensão Internacional da Corrupção e os Desafios da Governança Africana, de Pedro Andrade Matos. Com esta breve apresentação, eu gostaria de convidar todas as pessoas para entrar em contato com esses trabalhos e de todos os outros que integram a coleção Desafios Globais, especificamente o volume Áfricas. Obrigado a todos.